Oi, prof. Essa é a minha apresentação. Desculpa o atraso, eu sei que tá bem atrasado, mas tive uns problemas que me atrasaram muito. Desculpa. Mas vamos lá, né? Essa é a minha apresentação. Eu sou acadêmico Lincoln Vilas Boas. A disciplina é Estágio Obrigatório 3. Área de concentração: Ensino e Aprendizagem de Artes Visuais. E o tema é Arte e Tecnologia. Os objetivos são entender o que é a tecnologia, descobrir onde a tecnologia se faz presente, entender as vantagens e possíveis desvantagens da tecnologia, entender como a arte e a tecnologia podem se conectar, conhecer artistas e obras que utilizam a tecnologia e entender como a tecnologia pode auxiliar no aprendizado. Fundamentação teórica. Bom, a tecnologia, o conceito de tecnologia, é o conjunto de conhecimentos, ferramentas e técnicas utilizadas para resolução de problemas e facilitar a vida. Então, tecnologia são essas ferramentas, ideias e processos que a gente utiliza para facilitar a nossa vida no cotidiano. Tudo isso pode ser considerado como uma tecnologia. E a tecnologia, ela possui várias áreas, como a tecnologia da informação, que a gente conhece como TI, que lida com a parte de programação, de computadores, essa parte de sistemas. A gente tem a tecnologia de comunicação, que envolve a comunicação, que é as redes sociais, o celular, a televisão, são tecnologias de comunicação. A tecnologia médica, que é os aparelhos médicos que ajudam no tratamento e na identificação de doenças. A gente tem também a tecnologia de produção, que envolve a produção de bens e materiais, como as fábricas, por exemplo, máquinas de fábricas. A gente tem a tecnologia de transporte, que são os carros, as motos, aviões, que facilitam o transporte. A tecnologia ambiental, que busca a sustentabilidade e controlar eventos climáticos. A gente tem a tecnologia eletrodoméstica, que a gente usa no dia a dia, né? Que é o liquidificador, o micro-ondas, a geladeira. E a biotecnologia, que junto com a medicina, elas conseguem identificar doenças, conseguem estudar o DNA, mexer nessa parte de biologia mesmo, junto com a tecnologia, que envolve tipo os microscópicos, essas coisas. A gente tem a tecnologia, ela acompanha a gente desde o tempo das cavernas, porque como a tecnologia ela pode ser considerada um conhecimento, ferramentas que auxiliam na nossa vida, até as ferramentas que os homens das cavernas utilizavam para caçar, as lanças, as pedras que eles usavam, isso já era uma tecnologia. Então, conforme a gente foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo junto com a gente. E a gente só foi evoluindo graças à tecnologia, a essas ideias, a essas ferramentas, esses conhecimentos que a gente foi adquirindo com o tempo e foi aperfeiçoando para melhorar a nossa condição de vida. Então, desde o tempo das cavernas até os dias de hoje, teve todo um processo de desenvolvimento da sociedade. E grande parte desse desenvolvimento, dessa evolução, é graças à tecnologia. Então, desde a escrita, desde o carro, desde qualquer coisa que a gente utiliza hoje, foi uma invenção que é uma tecnologia que foi criada ao longo do tempo, né? Então, as tecnologias presentes hoje são inimagináveis para uma pessoa de 100 anos atrás. Então, a tecnologia, ela está ultimamente evoluindo muito e muito rápido. Então, coisas que existem hoje há 5 anos já não existiam. Então, a tecnologia ela proporciona uma evolução da humanidade, o que faz a gente pensar que no futuro, com certeza, vai ser muito mais evoluído, né? Porque a tecnologia ela está em constante evolução e mudança. Então, com certeza, no futuro vai ter se desenvolvido ainda mais. E a gente pode até pensar que a tecnologia ela pode trazer algumas desvantagens, porque ela acaba substituindo o ser humano. Por exemplo, uma obra de arte criada por uma IA ganhou um concurso de artes.
lá não sei aonde. E isso trouxe muitos debates, porque as pessoas ficaram pensando sobre a desvalorização do artista, né? Do artista físico. Porque enquanto um artista leva semanas, meses para fazer uma obra de arte, uma IA, que é uma inteligência artificial, cria em segundos uma coisa tão incrível quanto. E isso também, esse debate também traz para a parte da tecnologia de produção, né? Nas fábricas. Porque muitas empresas, elas preferem as máquinas do que os funcionários físicos, né? Porque as máquinas elas precisam só de manutenção e alguém para operar, enquanto os funcionários precisam de eles têm que cuidar da saúde, tem filho, tem outras necessidades. Então, para as empresas é muito mais lucrativo você ter a máquina e um funcionário para operar ela do que o funcionário para produzir. O que faz com que as máquinas elas ocupem um lugar de muitos funcionários, né? Isso traz muitos debates sobre se um dia as máquinas vão tomar conta do lugar do ser humano, né? E também a tecnologia, ela acaba facilitando a nossa vida, mas também acaba deixando a gente muito sedentário. Então, conforme a tecnologia vai evoluindo, as pessoas vão se tornando mais sedentárias, porque como a vida fica mais fácil, elas deixam de fazer muito esforço para as coisas do dia a dia, né? Então, isso acaba trazendo algumas desvantagens. E na arte, a tecnologia ela pode se fazer presente de diversas formas, como por exemplo na fotografia, na arte digital, na realidade aumentada e na realidade virtual, nas IAs, nas animações, séries, filmes, os efeitos de CGI que eles usam. Nossa, tem um monte de coisas que a arte e a tecnologia podem se juntar, na música. Então, uma coisa muito interessante que eu descobri com essa pesquisa foi os museus virtuais, porque você pode acessar um link, você pode fazer um tour por diversos museus do mundo online. Então eu achei muito incrível, porque você pode conhecer por dentro sem sair da sua casa. E também conheci algumas obras, como por exemplo a Estátua Impossível, que foi uma escultura criada unicamente por uma IA, onde eles forneceram um material para ela, e através de um processo de impressão 3D, ela criou uma escultura linda. E essa escultura foi apelidada de escultura impossível, porque uma pessoa não conseguiria replicar com tanta perfeição quanto a IA. E a gente tem também a obra dos artistas brasileiros Gisela Mota e Leandro Lima, que é Calar, que nessa obra eles utilizaram a tecnologia de sensação térmica, de visão térmica, né? Eles utilizaram uma lente que podia captar essas alterações térmicas. E nas obras eles fizeram fotografias de como o corpo reagia ao toque, e como esse toque fazia com que as cores e a sensação térmica da pessoa mudasse, causando umas obras lindas mesmo. E na educação, a tecnologia ela tem transformado o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando uma educação mais interativa, de maior qualidade e com maior acesso. Porque na educação, com a tecnologia, você tem muito mais possibilidades. A gente tem o EAD, que é o ensino à distância, que fornece muito mais acessibilidade para as pessoas, principalmente para pessoas que moram em regiões mais restritas, mais isoladas, que não têm essa possibilidade, antigamente não tinha essa possibilidade de fazer uma faculdade, de estudar, de querer aprender. Hoje em dia ela tem o EAD, que é uma fonte, uma oportunidade muito boa para você conseguir fazer uma faculdade. A gente tem também, tipo, hoje em dia, a nossa geração tem um acesso à informação muito rápido e em grande quantidade. Que há uns 50 anos atrás você tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, procurar o que você queria. Então isso levava tempo. E hoje em dia, com um toque do teu celular, você consegue saber tudo sobre qualquer coisa. E você pode se comunicar com uma pessoa que está lá na China. Então, tipo, hoje em dia a tecnologia na educação e na forma de aprender, ela desenvolveu muito esse processo de ensino-aprendizagem. E nas escolas, aos poucos as escolas estão se adaptando a isso. Então você percebe que antigamente o celular, ele era um inimigo da escola. Mas hoje em dia ele está sendo um aliado. Nesse estágio eu consegui perceber também que os professores estão utilizando o celular dos alunos para pesquisa, né? Isso é muito bom, porque é uma coisa inevitável. Então, a tecnologia ela vai continuar evoluindo, ela vai cada vez mais entrar na sociedade. Então, cabe às escolas se adaptarem à tecnologia e verem ela como uma aliada, né?
Então, várias escolas já têm lousa digital, notebook para os professores. Então, tipo, aos poucos, acredita-se que no futuro as escolas vão utilizar mais recursos ainda tecnológicos e vão facilitar muito mais o aprendizado. Agora, sobre a observação. Eu coloquei só a observação da escola que eu fiz a regência, né? Que fiz o estágio. Porque do espaço não formal, não acredito que seja muito relevante, assim. Mas no espaço não formal foi uma experiência, assim, curta, né? Não teve muito desenvolvimento, foi só observação também. Mas aqui na escola, foi na Escola de Educação Básica General José Pinto Sombra, que é uma escola que tem aqui no meu bairro, uma escola pública. E é uma escola relativamente grande. E tem desde do primeirinho ano do ensino fundamental até o terceirão do ensino médio. E numa visão geral, assim, da estrutura, dá para perceber que ela foi criada para ser uma estrutura acessível, porque ela possui rampas, ela possui diversos acessos que facilitam para quem tiver alguma necessidade física, né? Tem também, segundo os professores, para os alunos que possuem essas necessidades, mas, no entanto, a escola possui uma falta de recurso, uma falta de atenção aos aspectos físicos e estruturais da escola, porque de começo você já vê a parte de fora, você já vê que tem algumas coisas que estão danificadas e você percebe pichação, você percebe que falta esse cuidado. E quando você entra, você percebe mais ainda, porque as paredes estão danificadas, tem lugares assim que estão quebrados, danificados faz tempo. É, As salas de aula, elas não estão próprias para quantidades de aluno. E como é uma escola que tem desde o primeirinho até o terceirão, as salas de aulas elas têm cerca de 30 alunos por turma. Mas carteiras tem 20 por turma. Então, há muitos alunos sentam junto com o outro ou sentam só com a cadeira, sem a carteira. Então, tipo, falta recursos para a quantidade de alunos. Eu acho que a escola devia se adequar a essa quantidade de alunos, né? Disponibilizar recursos para sala de aula comportar esses alunos, ou então reduzir a quantidade de alunos, né? Porque tem que ter um ensino de qualidade e tem que ter um espaço que consiga acomodar todos esses alunos, né? Então, em cerca de estrutura, os aspectos estruturais da escola, falta recurso, falta atenção mesmo para a estrutura da escola, sabe? Em alguns lugares até que são meio perigosos, assim, porque possuem espaços quebrados, sabe? Que são perigosos. E no recreio as crianças correm livremente por ali, sabe? Então, tipo, é meio descaso. E na parte de recursos, para os professores é muito escasso também, porque não possui recursos tecnológicos, não possui recursos diferenciados para auxiliar os professores. Então, de recursos tecnológicos, possui tablets para os alunos, só que eles não deixam os alunos terem acesso a esses tablets, o que não faz sentido, porque se você tem uma coisa que pode auxiliar no desenvolvimento dos alunos, e você não deixa eles usar, não faz sentido ter, né? E tem também o notebook para os professores, disponibilizado para os professores, que isso eu acho bom. Tem também a sala de informática. Só que a maioria dos computadores eles são antigos, são lentos e alguns estão danificados também. Então, tipo, tem, mas não funciona. Só para dizer que tem. E os alunos, nossa, os alunos, a maior parte das turmas que eu fiz a regência, que eu fiz a observação e regência, foram turmas noturnas, porque era o único horário que fechava com o meu trabalho. Então, eram turmas assim dos alunos muito desmotivados. Foi uma coisa que mexeu muito com o meu interior, porque eram alunos muito apáticos e desmotivados. Eles não interagiam com a aula, eles não conversam entre si, eles realmente só estão ali por obrigação, sabe? Eu acredito que muitos deles é porque eles trabalham de manhã, né, no período da manhã, e de noite eles estudam, então eles já estão cansados do trabalho. E eu entendo eles, eu entendo, porque eu também faço isso, né? Eu trabalho e estudo, não sei como é cansativo. Mas era uma turma, assim, realmente apática.
Então, a metodologia que eu queria trabalhar com eles era de utilizar algum recurso tecnológico no meu plano de aula, desenvolver a motivação e interesse desses alunos e desenvolver a habilidade de socialização entre a turma, né? Só que, como o meu tema era arte e tecnologia, eu queria utilizar um recurso tecnológico. Só que a escola não tem recurso tecnológico. Então, tipo, todo o meu plano de aula que eu tinha bolado para fazer não ia ser possível, porque não ia ter como executar. Então, nossa, eu bati a cabeça para tentar achar um jeito de incluir a tecnologia no nesse plano de aula. Então, nenhum plano de aula que eu tinha bolado ia funcionar. Então, eu conversei com a direção, né, sobre os tablets. A professora me falou sobre os tablets que os alunos tinham acesso, né, que eles têm direito a esses tablets. Eu conversei com a direção e eles não queriam disponibilizar, porque eles falavam que os alunos não tinham cuidado com os equipamentos, não sei o quê. E eles não queriam também disponibilizar acesso à internet aos alunos. Então, tipo, como que eu vou trabalhar um tema sobre arte e tecnologia sem a tecnologia? Então, tipo, depois de muito conversar com a direção, eles me disponibilizaram os tablets para fazer a minha regência, né? E foi o único recurso tecnológico que eu consegui impor no meu plano de aula, né? Só que eu ia ter que bolar outro plano de aula, porque o acesso aos tablets era limitado, então, tipo, eles tinham que o tempo da aula eles tinham que devolver e foi só, sabe? Então, a metodologia que eu tive que fazer foi criar um plano de aula que envolvesse esses tablets. E eu queria desenvolver um plano de aula que fosse interessante para eles e que fizesse com que eles interagissem com a aula e com eles mesmos. Então, eu queria que eles realmente, tipo, se interessassem pela aula. Eu pensei em bolar um plano de aula que fosse interessante para eles, porque é isso que aquela turma precisava no momento. Então, o meu plano de aula foi o seguinte: minha regência ocorreu num segundo 4, noturno, que é uma turma que tem 30 alunos, mas vão 10. Por ser noturno, eu acredito que o rendimento deles é mais baixo, né? Porque, como eu expliquei, eles trabalham no período da manhã e de noite eles estão muito cansados, né? Então, meu plano de aula que eu bolei foi sobre uma das 5 emoções principais do ser humano, né? Que foi o medo. Aí, primeiro, eu quis conhecer melhor eles, né? Então, eu fiz umas perguntas para eles, pedi para eles se apresentarem, falarem qual era o nome deles, qual cor que eles gostavam mais, por que que eles gostavam dessa cor, qual profissão que eles queriam seguir e qual que era o medo deles. E nisso eles foram falando, enquanto eles iam falando, eu ia escrevendo no quadro qual que era o medo deles, né? Eu escrevi a frase do que você tem medo, e conforme eles iam falando, eu ia escrevendo. Eu também escrevi os meus, a professora também escreveu os dela. Então, a gente teve uma interação ali. Depois disso, depois dessa conversa, para conhecer melhor eles, eu introduzi eles às emoções, né? Expliquei sobre as emoções que a gente tem. O ser humano tem as 5 principais emoções. Expliquei um pouco sobre o medo, sobre como ele funciona no nosso cérebro e sobre como ele é importante pra gente, né? Que ele é importante pra gente ficar alerta para ameaças, né? Que ele prepara a gente para reagir a ameaças, que ele é importante pra gente. E trabalhei com eles também a referência de obras como O Grito, de Edvard Munch, que retrata o medo, né? E também a obra Saturno Devorando um Filho, de Francisco de Goya, que também retrata o medo. Aí a gente mostrei essas obras para eles no tablet, né? Pedi para eles pesquisarem e tivemos um debate sobre qual sensação essas obras passavam pra gente, como identificar o sentimento do medo nas obras. E a atividade sobre esse tema era desenvolver um desenho, uma pintura que representasse um medo deles. E como tarefa, eles tinham que pesquisar sobre a obra O Grito e trazer para a próxima aula. E durante as 2 aulas, né, os 2 dias de aula, eles tiveram esse tempo para finalizar o trabalho deles, né, para desenvolver. E na última aula, no último dia de aula, a gente ia fazer as apresentações, né? Porque eu acredito que a apresentação, ela ia fazer eles se conectarem com a turma, né? E também desenvolve a capacidade de apresentação e falar em público deles, né? Porque é muito importante desenvolver isso nos alunos, porque eles vão utilizar isso na profissão deles, no dia a dia, eles vão ter que utilizar isso, né? Em entrevista de emprego, quando eles fizerem faculdade, eles vão ter que
desenvolver a apresentação, né? Então, eu acho muito bom desenvolver isso desde da escola, né? E também para quebrar o gelo ali entre eles, né? Para eles se conhecerem um pouco melhor, né? E a avaliação, expliquei para eles que eu dividi em dois. Era 5 para a produção do trabalho e 5 para apresentação. Então a apresentação tinha que ser boa, tinha que conter os motivos, as inspirações, tinha que ter uma apresentação boa. Eu expliquei para eles porque que a apresentação era boa, né? Porque que era bom para eles. Eles aceitaram. Aqui é a turma, né? No meu primeiro dia de regência. Aqui é eles estão usando o tablet para pesquisar as obras que eu tinha falado, do Grito e do Saturno lá. Pode perceber que há poucos alunos, como eu falei. Tipo, essa turma ela tem 30 alunos, mas vamos no máximo isso. E eles sentam, tipo, muito separados, sabe? Eles não interagem entre eles. E aqui foram os trabalhos que eles desenvolveram. A gente tem aqui esse primeiro trabalho da aluna, que na apresentação dela ela falou que o maior medo dela era de engordar. Aí ela falou sobre como ela tem medo de engordar por causa do julgamento das pessoas, que ela sabe como as pessoas são cruéis assim no julgamento sobre o corpo das pessoas. E nisso a gente teve um debate na turma sobre como a pressão estética na mulher é maior do que a do homem, mas que o homem também tem essa pressão estética, só que eles não demonstram devido à masculinização do homem, né? Que o homem não pode chorar, não pode ser frágil. Então a gente teve um debate muito interessante sobre esse primeiro desenho. Esse... Ai, desculpa. Esse segundo desenho foi muito pesado, porque a aluna falou que o maior medo dela era dos pais, porque eles controlavam muito a vida dela e a mãe dela era depressiva e o pai dela era muito religioso. Então eles controlavam muito a vida dela e a mãe dela, qualquer coisa que ia contra os princípios dos pais, a mãe dela ameaçava de se matar ou botava a culpa nela das frustrações da mãe. Então, tipo, ela falava que ela tinha muito medo dos pais, de não conseguir sair da casa dos pais e ter que continuar ali, sabe? Sendo controlada por eles. Gerou um debate muito interessante também na sala de aula sobre como os pais acabam controlando muito a vida deles e não entendem como eles estão crescendo e tendo seus próprios gostos, mas que como também os pais sempre querem o melhor para os filhos, né? Então, tipo, a gente teve um debate muito interessante. Nesse terceiro trabalho, a aluna falou que tem muito medo de aranha, porque uma vez ela foi dormir e uma aranha picou o olho dela. E era uma aranha enorme e ela disse que ficou traumatizada e que até hoje ela sente medo de dormir e vir uma aranha picar ela de novo. E eu entendo ela, porque o meu maior medo é aranha também. E por incrível que pareça, quase todo mundo ali da sala de aula tem medo de aranha, então eu acho que é uma coisa bem comum, né? Aqui a gente teve o trabalho de um aluno que ele não quis apresentar e que ele não gostava muito de mim, eu acredito, porque ele não tava nem aí pra minha aula, sabe? Isso foi bem difícil pra mim, porque eu queria motivar ele, eu queria que ele participasse e ele se recusava. Então ele falou pra mim, eu não vou apresentar. Daí eu expliquei pra ele que se ele não apresentasse, ele ia ter somente a nota do trabalho. E ele falou que tudo bem, que não fazia mal, que ele não se importava. Então, não tive muito o que fazer. Mas o medo dele, pelo que ele me falou, era de quebrar algum osso, de se machucar muito, sabe? De cair e se machucar. Esse segundo medo é muito interessante, porque é de uma aluna que ela foi grávida, ela ficou grávida aos 14 anos. E hoje ela tem 16. E ela fala que a gravidez dela foi muito difícil, que ela teve muito julgamento, tanto da família quanto dos amigos, das pessoas, que ela ficou com muito medo de engravidar de novo, e que ela não quer mais, nunca mais engravidar. Porque ela sabe o quanto foi difícil, quanto não foi nem tanto pela gravidez em si, mas sim pelo julgamento das pessoas sobre ela. Ela fala que também ela tem medo do mundo, porque o filho dela já tem 2 anos, vai fazer 2 anos, e ela tem medo de como o mundo é ruim, né? Ela não quer que o filho dela sofra, então ela teve um debate também na sala sobre isso, sobre gravidez na adolescência, e ela até deu um conselho para as meninas, né, da turma, falando que é para elas se cuidarem e tudo, foi muito interessante. Esse terceiro desenho
foi sobre uma menina que ela disse que tem autismo, que ela tem um grau de autismo e que ela tem medo de tudo. Ela falou que muitas coisas deixam ela com medo e que parece que quando o medo toma conta dela, ela não consegue reagir. Parece que toma conta do corpo inteiro dela. E ela disse que foi isso que ela quis representar. Então ela botou alguns elementos ali como um cachorro. Ela disse que tem medo de ficar pobre, que de não conseguir ser bem sucedida. Ela tem medo de aranha. Ela colocou vários medos ali dentro da cabeça ali, representando ela. E foi muito interessante também. E a vivência do estágio. Bom, esse estágio ele foi muito estranho para mim, porque foi desafiador. Porque eu acredito por ser uma turma, não sei se é por ser uma turma noturna ou não, mas esses alunos sem motivação e cansados, foi muito difícil de trabalhar com eles, porque eu queria muito que eles interagissem, né? E deu certo, no meu plano de aula eles interagiram, a gente conversou, foi muito legal, sabe? Até eles mesmos falaram que foi muito interessante eh, a minha aula, né? Porque eles puderam conversar, expressar, coisa que eles não têm com quem falar, né? E então foi muito interessante. Só que foi estranho ver como era uma turma desmotivada, sabe? Como os alunos estavam desmotivados. Então isso me fez questionar muito, sabe? Se era isso que eu queria. E eu fiquei pensando, porque antes de começar a faculdade eu pensei, não, eu quero dar aula para ensino médio porque eles têm mais capacidade, né? Eles conseguem entregar trabalhos melhores, eu posso trabalhar mais coisas com eles. E eu não queria trabalhar de jeito nenhum com anos iniciais. Mas agora, de todos os estágios, o que eu mais gostei foi com os anos iniciais. Então isso me faz eu me questionar muito, assim, sabe, sobre o que eu quero. E a falta de recursos escolares também foi uma coisa que me deixou pensativo, porque a professora queria trabalhar coisas diferentes com eles, mas a escola não deixava, não tinha recursos, ou os que tinham não disponibilizavam. Então, eu vi alguns problemas ali também da gestão da escola, da direção, que me deixou muito incomodado. Então, me fez questionar também. Mas eu aprendi, isso me serviu de aprendizado sobre como tem diversidade entre as escolas. Porque no estágio do ensino fundamental, na escola onde eu estudei, no Rosário, era muito diferente. Tipo, eles tinham muitos recursos tecnológicos, eles tinham uma estrutura mais adequada e eles são dois colégios de educação básica. Então eu penso como tem diversidade de escola para escola, como muda, né, a realidade. E lá os alunos, nossa, eles eram muito empolgados, eles tinham muita energia. Então eu não entendo o que que acontece, sabe, que dá essa diferença tão grande. Então isso me deixou com muito questionamento sobre a profissão que eu quero seguir, sabe? Eu questionei realmente se eu quero ser isso, se eu quero ser professor. Porque esse estágio me fez ver umas coisas que eu não gostei, sabe? Que nem a professora falou, isso você é bom que você veja isso, que você já se prepara porque você porque vai vir, né? Eu sei que cada emprego tem suas dificuldades, mas foi realmente um baque pra mim, assim, principalmente na parte da direção e da gestão, sabe? Algumas coisas assim que não gostei muito. Mas no geral foi isso, né? Eu sei que atrasei bastante, prof, desculpa, mas é porque eu tive umas complicações no trabalho que fizeram com que eu atrasasse muito. Mas eu sei que a minha nota não vai ser boa também, mas eu vou entregar, né? E é isso. Obrigado.